2, no versículo 1, em nome de Jesus. Hoje a palavra, eu pretendo ser bem objetivo, porque daqui a pouquinho eu quero fazer um ato de fé, e eu quero impor as minhas mãos sobre todas as pessoas hoje aqui nessa igreja, amém? Quero abençoar todos nesse propósito. Por quê? Hoje é o encerramento do nosso jejum, graças a Deus chegamos até aqui. Para mim é uma vitória muito grande, irmão, mas pensa numa alegria que eu tenho de estar chegando até o final desse jejum. Confesso a vocês, estou sendo sincero, tá? Aqui não tem super-homem não tem super-herói não. Confesso a você que teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Teve alguns momentos que eu pensei e falei, Jesus, será que vai? Aí vem Deus e fortalece, né? E vai sustentando a gente com oração e buscando a Deus, Deus vai fortalecendo. Mas eu creio que não foi em vão. Eu tenho certeza disso, que assim como o anjo de Deus chegou para Daniel e falou para ele, ó, desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração, foram ouvidas as suas palavras. E eu creio, desde o primeiro dia que nós determinamos isso aqui no nosso coração, de darmos esse passo de fé aqui, eu tenho certeza que Deus já nos ouviu, não vai nos ouvir, Ele já nos ouviu. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Então, hoje nós vamos encerrar, mas vamos encerrar sobre uma palavra que eu falei aqui de Marcos capítulo 9, se eu não me engano. Quando Jesus chega aos seus discípulos, Ele ensina para eles, depois de ter expulsado o demônio de um jovem lunático, que os discípulos não haviam conseguido expulsar, Jesus chega e ensina. Os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus fala, há castas de demônio que saem, ou não saem, melhor dizendo, senão com jejum e oração. Então eu peço que Deus me use hoje para causas impossíveis mesmo, impossíveis de qualquer outra maneira. Sabe aquela coisa que se até hoje não resolveu, mesmo você orando, talvez mesmo você buscando, mesmo você pedindo, até hoje não aconteceu. Eu tenho orado a Deus para que quando eu impor a mão sobre o alto da sua cabeça, estas castas de demônio, essas espécies de demônio venham sair por completo hoje em nome de Jesus, amém? E eu creio que o poder de Deus vai operar. Venha na fé a hora que você vier para receber a imposição de mãos, que eu creio que Jesus vai curar e vai libertar e vai abençoar a vida de muita gente aqui hoje, amém? Mas antes disso eu quero trazer a palavra a você, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, abra sua Bíblia lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1, hoje está mais fresquinho, né? Graças a Deus, né? Deus mandou uma chuvinha aí por esses dias, Ele sabe o que faz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. No domingo passado, irmãos, só para lembrar, como eu sempre gosto de fazer aqui, quem já é de casa já está acostumado, nós falamos aqui a respeito de Jesus nos levar para outra margem. E eu vi aqui, eu mostrei para você, que Jesus muitas vezes vai fazer isso num tempo em que a gente acha que não dá mais tempo, num momento em que a gente acha que já é tarde demais, mas que para Ele não é, diga glória a Deus. Só que nós temos que ter coragem. Coragem do que, pastor? Coragem de deixar Deus agir da maneira que Ele quer. Porque uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, foi que tem gente que não vê o que gostaria de ver, não vai conseguir experimentar, que eu vou falar muito sobre isso hoje, o que poderia experimentar, porque o que Deus quer fazer, ou a maneira, melhor dizendo, que Deus quer fazer, é diferente de tudo que ela já pensou, é diferente do que ela planejou, é diferente do que ela teve de ideia. Deus tem maneiras de agir, irmão, que às vezes vai ser um caminho que a gente nunca imaginou, vai ser um jeito que a gente nunca pensou. Quem lembra disso que eu falei aqui? Só que quando Deus começa a querer mostrar esse caminho, a própria Bíblia diz que o caminho dele é mais alto, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são melhores. E aí Deus começa a querer fazer de uma maneira diferente, a pessoa já breca. Não, Deus, mas assim não. Eu dei o exemplo de Naamã. Naamã quase perdeu a bênção dele, porque ele já tinha na cabeça dele um pensamento, e ele achou que Deus faria do jeito que ele pensou. Quando ele vai até o homem de Deus, até o profeta, ele acha que o profeta viria, colocaria, ele confessa, ele fala isso, você vê que a própria fala de Naamã denuncia o pensamento dele. Ele fala assim, eu pensei que ele ia vir, colocar a mão sobre o enfermo, sobre a enfermidade, e sararia. Só que, no entanto, Deus usa o profeta
de maneira que nem saiu para receber ele, manda lá um obreiro, manda lá um auxiliar, fala para ele, olha, você tem que mergulhar 7 vezes lá no Jordão, para que Deus possa te curar. Você quer ver muita gente que perde a bênção? Olha para o pastor, isso aqui é do Espírito Santo que eu vou falar. Pessoas que têm uma certa resistência a propósitos que a gente faz na igreja. Tem gente, eu respeito, irmão, a fé de cada pessoa, mas só que o outro também precisa respeitar a nossa. Tem gente, por exemplo, que quando crê, acha maravilhosa a pregação, acha maravilhosa o culto, mas o pastor às vezes é dirigido por Deus de uma forma meio estranha para ela, entendeu? Meio estranha para ele. Aí o pastor fala aqui, por exemplo, igual eu falei sexta-feira, eu estou entregando aqui, só para você entender, sexta-feira eu estou entregando um pouquinho de sabão. Olha só, quem está vindo na sexta-feira? Tem gente que acha, por exemplo, se o pastor chega aqui, eu falo, olha, irmão, Deus tocou no meu coração, eu expliquei o propósito, eu expliquei a palavra, amém, Jesus? Eu expliquei, quem estava aqui sabe, não é tirado da minha cabeça. Cadê a irmã Francisca? Eu falei com a irmã Francisca sexta-feira. Falei assim, não é tirado da carochinha, não. Ela falou, pastor, me mostra a palavra. Eu falei, vou mostrar. Não é coisa da cabeça do pastor. E na direção de Deus a gente entrega. Olha para o pastor, eu já vi muita gente perder a bênção, porque nessa hora fecha o coração. Mas sabão, o que tem a ver? Eu creio que muita gente também passou por isso na época de Jesus. Para muita gente, inclusive para os fariseus, que eram muito apegados a isso, tinha que ser de um jeito. Aí Jesus vinha, quando Jesus curava o cego, vem cá, Graziela, colocava a mão na cabeça do cego e falava para ele assim, assim como você crê, seja feito, seus olhos sejam abertos. Aí ele enxergava, muita gente aplaudia. Olha um dia que Jesus fez assim, ó. Não vou fazer não. Mas Jesus fez assim também, não fez? Um ele curou assim, outro ele curou assim, ó. Eu não tenho nem saliva para mim mostrar aqui para você, mas também não faria isso, tá bom? Não faria, por isso que eu chamei você. Mas se Deus mandasse, eu faria. E cuspiu no olho do cego. Falou assim para ele, agora você quer ser curado? Quero. Vai lá e lava no tanque de Siloé. E tinha que ser no tanque de Siloé, por quê? Agora fala para mim, um cego, para sair sozinho, com o olho cheio de cuspe, lá no tanque de Siloé, sozinho, para ir se lavar lá para ser curado. Obrigado, meu amor. Muita gente ali talvez deixaria de receber a bênção, porque quando Jesus começou a agir de uma maneira diferente, que eles não conheciam, o coração o quê? Irmão, não perde a sua bênção. Claro, olha, presta atenção. Tem gente que tem um certo medo, eu até concordo com você, de sair para um tipo de heresia, né? Eu concordo, você tem que tomar cuidado. Você sabe qual é o termômetro? A palavra. Tudo tem que ser sobre a palavra. O dia que o pastor fizer uma coisa que está fora da palavra, não acredite, não crê, te dou toda a liberdade. Eu falo para você aqui. Eu que ensino você a ler a Bíblia e ver se está lá, e eu falo para você, não precisa nem acreditar, aliás, pega o que eu falo e confira, faça favor, porque um dos maiores sinais dos últimos tempos vai ser o engano. O próprio Jesus falou isso, muita gente vai ser enganada por falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas. Mas, meu irmão, se está baseado na palavra, se não foi uma coisa inventada da cabeça do pastor, funciona e acontece. Só que muita gente não pode ver, porque na hora que Deus começa a operar de uma maneira diferente que ela gostaria, ou que ela está familiarizada, pronto, foi essa palavra que a gente usou aqui, ela fecha o seu coração. Por exemplo, a questão do azeite. Quantas vezes eu já vi gente criticando, esse negócio de azeite não existe. Eu mostro para você na Bíblia, eu estava lendo esses dias, se eu não me engano foi em Atos capítulo 2, depois que o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que os discípulos ganharam uma ousadia tremenda, e ele está escrito assim, ó, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com azeite. Está na Bíblia, eu te mostro lá. Curavam muitos enfermos, ungindo-os com azeite. E quantos cristãos são bênçãos, são pessoas de Deus, mas às vezes não podem ser mais abençoadas, porque fecham o coração quando Deus começa a agir por um caminho que elas não conhecem. De uma maneira que elas não estão familiarizadas. Quem está entendendo o que o pastor está ensinando, diga amém. Então cuidado, irmão.
Às vezes o pastor faz um ato de fé, principalmente quando é questão de oferta. Pronto, quer ver a pessoa fechar o coração? É quando Deus fala com o pastor e nós fazemos de maneira bíblica, porque a Bíblia fala da oferta alçada. Oferta alçada é oferta levantada pelo pastor da igreja, e nós fazemos. E ali é uma maneira de Deus operar, e muita gente é abençoada dessa forma, sentindo no coração, recebendo de Deus a confirmação e fazendo o propósito, e outra até sente, até recebe de Deus uma confirmação, mas como é um caminho que ela não está familiarizada, ela faz o que com o coração? Fechou o coração, o que ela perde? Aquela bênção ali. Irmão, quase que Naamã vai embora para casa leproso. A sorte dele foram seus servos. Já preguei sobre isso aqui. Nós temos que ser como os servos de Naamã. O que os servos de Naamã fizeram? Meu pai, se o homem de Deus tivesse te pedido uma coisa mais difícil, o senhor não teria que fazer? Os servos de Naamã são aqueles que mostram a facilidade do evangelho. Mostra que não é um bicho de 7 cabeças, irmão. Mostra que o evangelho não é nada difícil. Quem dificulta é quem? É o homem, é a gente. A sorte dele foram os servos. Olha, e se ele tivesse pedido coisa mais difícil? Ele não pediu coisa difícil. Fala assim comigo, ele só pediu uma coisa diferente. Que Deus pede, irmão, eu vou falar para você isso aqui, porque tem muita gente que acha que é difícil fazer as coisas para Deus. Deus não pede coisa difícil, Ele fala isso na palavra dele, mas muitas vezes vai pedir coisa diferente. E aí é que entra a luta, porque o diferente a gente não quer, porque a gente quer o que a gente está acostumado, porque a gente quer o que a gente está familiarizado. E quando chega nessa hora, meu irmão, ou você deixa Deus te levar para outra margem, para você viver coisas maiores, ou você nunca vai viver. Você vai ficar só com aquilo que você está acostumado, familiarizado, conformado. E eu nunca vi coisa grande onde só tem o conformismo, onde só está todo mundo familiarizado, acostumado. Eu te mostrei que Jesus era assim. Estava ficando bom o negócio, estava ficando confortável, Jesus falava, agora vamos para outra margem. Aí lá do outro lado ele operava, fazia coisa tremenda. A hora que Pedro, João e Tiago devia estar pensando assim, agora está ficando bom aqui, está todo mundo se convertendo. Jesus fala, agora vamos voltar para outra. Jesus não se apegava, diga glória a Deus. Ele queria estar sempre vivendo o novo de Deus. Romanos 12:2, eu falei sexta-feira aqui, fala a respeito disso. Não vos conformeis, aí vai falando com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Vamos pegar esses dois verbos aí, vamos pegar essas duas palavrinhas, repete isso comigo, fala assim, não vos conformeis, para que experimenteis. Conformado nunca vai experimentar coisa nova, irmão, nunca vai. Então se você quer, o que Deus está pedindo não é difícil, mas é diferente, é coisa que a gente não está acostumado. Vamos lá, Deus pede para nós uma vida de oração. É difícil, pastor? Não é difícil, mas não é também confortável. Não é, irmão. É diferente. Tem gente que está acostumada a orar todo dia seus 5 minutinhos lá e já está há 30 anos desse jeito. Mas Deus está querendo algo diferente. Fala comigo, quem quer ver coisa diferente, tem que fazer coisa diferente. Então, às vezes, Deus vai pedir coisa diferente, aí a pessoa começa a fechar o coração. Ela está acostumada a fazer aquela oferta toda a Santa Ceia, a mesma oferta. Aí o dia que Deus fala assim, você vai fazer uma coisa diferente. Não, Deus, mas aí não dá. Você quer ver coisa diferente, faça coisa o quê? Diferente. Tem gente que não está habituada ao jejum. O jejum é difícil? Não, mas é algo diferente. A carne não quer. Sai do conformismo, a carne grita, mas irmão, se ele está pedindo não é difícil, a Bíblia fala, ele não nos pediu coisa difícil, tudo que ele pede está próximo de nós, amém Jesus? Tudo isso falei na semana passada, e claro que Deus está falando coisa nova aqui hoje, mas eu quero entrar aqui em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1, para a gente não se estender. Quem achou aí, diga amém. Então vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quem é que está falando isso, pastor? O apóstolo Paulo. Quem que é essa sublimidade? Palavra difícil, né? Sublimidade de palavras. Eu vou pedir para os irmãos colocarem ali para mim uma outra tradução, que a Bíblia é NVI, vai ficar mais fácil da gente entender.
Sublimidade de palavras nada mais é do que palavras eloquentes. Fala assim, ó, palavras bonitas. Paulo não se preocupou, irmão, em falar bonito, não. Ele fala, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de quem? De Deus. Por quê, pastor? Olha para o pastor, olha aqui para mim. Para Paulo não faltava sabedoria. Para Paulo não faltava eloquência. Paulo era muito capacitado, muito estudado. Só que ele está dizendo assim, olha, eu não precisei de nada disso para anunciar Jesus. Eu não precisei de nenhuma da minha capacidade mental e sabedoria para anunciar Jesus. Cuidado, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo também bem sensível, bem difícil em relação a isso aqui. Tem gente confundindo sabedoria humana com palavra de Deus. Cuidado. Hoje tem muito coach e não pregador. O cara já sabe um pouquinho de finanças, sabe um pouquinho de autoajuda, já coloca ele em cima do altar para pregar. E esses dias o pastor falou um negócio que eu achei interessante. É bom, ajuda, mas não confunda com a palavra. A palavra de Deus, ela tem poder, não a sabedoria humana. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Toma muito cuidado, porque senão tem o seu valor, mas tem o seu lugar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Vou repetir as palavras que eu escutei do pastor. Ele falou assim, olha, se a gente começar a confundir essas palestras com a pregação do Evangelho, nós vamos para o inferno com grandes resultados, com excelentes resultados. Você vai ser uma pessoa de alta performance, como se diz, né? De alta performance, mas vai perder a sua salvação do mesmo jeito. Está entendendo, sim ou não? Então não confunda, se aprofunda nas coisas de Deus, se aprofunda na leitura da palavra. Pastor, porque eu leio livros que me ajudam e tal, vejo palestras, ótimo, legal, mas não confunda isso com a palavra. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, com a palavra que transforma, que leva ao arrependimento do homem, que leva à salvação. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos vivendo um tempo sensível em relação a isso, presta atenção, ainda mais esses tempos de internet. É bom, tem coisa que é bom, a Bíblia diz examinar tudo, retém o que é bom. Mas cuidado, porque tem gente que já está confundindo isso até com o Evangelho. Não tem mais demonstração, que é o que eu vou te mostrar aqui, do Espírito e do poder de Deus, que é o que Jesus fazia, que era pregar contra o pecado, que era pregar contra a iniquidade, que era levar o homem ao arrependimento, que era expulsar os demônios, que era curar os enfermos. Isso não pode ser apagado do meio da igreja. Diga glória a Deus. Isso não pode ser tirado. Porque senão daqui a pouco a gente está fazendo aqui um outro evangelho, que na verdade não é outro, como diz o apóstolo Paulo. O evangelho é boas notícias. O evangelho é Jesus dando a missão aos seus discípulos e decide todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Vocês vão curar os enfermos e expulsar os demônios. Continua. Ele fala no versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 3. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. O que Paulo está falando aqui? Se olha, eu não fui com nada de mim, eu fui humildemente levar o Evangelho, sabendo que eu dependia de Cristo, que eu dependia de Deus, para eu poder mostrar para vocês a palavra. E como que ele mostrou a palavra? Aí vem o versículo 4, 5, que é o principal para nós hoje. Versículo 4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria o quê? Humana, mas em demonstração do quê? Do Espírito e do poder. Diga glória a Deus. É isso, irmão. Eu lembro quando há muito tempo atrás eu estava começando no ministério, começando na obra, o dia que eu li isso aqui. Eu falei, Jesus, esse aqui é o meu objetivo. É nisso aqui que eu quero me firmar e fazer com que a sua fé se firme também. Se olha, eu não fui pregar para vocês palavras persuasivas de sabedoria humana. Tem palavras que persuadem o ser humano, ele pode ter uma boa eloquência, ele vai conseguir te convencer. Você vai ouvir palavras que vão massagear o seu ego, vão fazer bem para você. Mas não é isso que Paulo estava proposto a pregar.
Por quê? Porque o Evangelho, eu falava sexta-feira, eu vou até dar continuidade que eu falei aqui na sexta-feira. Fala assim comigo, ó, o Evangelho é para ser experimentado. Então ele não queria só pregar, ele queria demonstrar. Olha o que diz a continuação do versículo. Mas em demonstração do Espírito do poder de Deus. O que é algo para ser demonstrado? É algo que você pode experimentar. Eu até brinquei aqui sexta-feira, eu falei que a gente gostava lá, quando era pequeno, de ir naqueles mercados grandes, que tinha demonstração. O dia que tinha demonstração, era o dia da nossa alegria. Até desde pequeno, até depois de grande. Tinha demonstração daquilo que a gente não tinha costume de comer, aquilo que a gente não podia comer. Aí estava lá a mocinha com a banquinha da demonstração, e tinha aqueles chocolates que a gente nunca tinha comido. Aí tinha aqueles presuntos que a gente nunca tinha comido. Ia lá umas 10 vezes experimentar. Chegava uma hora que a moça até falava, mas você não experimentou ainda? Mas tanto que você já comeu? Então demonstração é para isso. Demonstração é para experimentar. Então o Evangelho é uma coisa que só dá para ficar falando. Olha o que ele fala aí, ó. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de quem? Dos homens, mas no poder de Deus. Diga glória a Deus. Quando você conhece o poder de Deus, meu irmão, ninguém pode te tirar da presença de Deus. Quando você conhece sabedoria humana, o dia que trocar o pastor, você vai embora. O dia que você não gostar do pastor, você vai embora. Você desiste, você abandona Jesus. Então eu quero levar você a conhecer a Deus. Você precisa, meu irmão, ter experiência com Deus. Fala assim comigo, palavras não substitui experiência com Deus. Não substitui, irmão. Paulo falou, eu quero que vocês cheguem a conhecer. Porque senão você vai ser uma pessoa que vai ficar só baseada em palavras. E as palavras não vão resolver. Palavras bonitas não salvam ninguém. Palavras bonitas não mudam ninguém. Palavras bonitas não transformam. Palavras bonitas não salvam. O que é que salva? É o Espírito e o poder de quem? De Deus. E você tem que querer isso. Quantas pessoas estão na igreja há tanto tempo e conhecem bem a palavra? Conhece, irmão, se falar, se você for ouvir, fala e fala bonito. E como fala? Mas, irmão, você não vê na vida delas a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Você tem que orar e falar, Deus, eu quero essa demonstração na minha vida. Deixa eu voltar um pouquinho no que eu falei na sexta-feira. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Isso aqui foi muito forte. João capítulo 1, versículo 43. Eu tenho que voltar aqui, porque o Espírito Santo me incomodou para falar isso para você. Quem estava sexta-feira? Quem veio em um dos 3 cultos? Não foi muita gente, está vendo? Tem gente que precisa escutar isso aqui. Tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje. João capítulo 1, versículo 43. Em nome de Jesus. Quem tiver dificuldade vai aparecer ali na tela. Ele diz assim, ó. No dia seguinte, é 43. Vamos para o 45 já para resumir? Pula para o 45, pronto. E Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas. Quem? Jesus de Nazaré, filho de José. Então olha, o pastor estava explicando sexta-feira o seguinte, que o Filipe, ele foi achado por Jesus, ele teve um encontro com Jesus, e agora ele acha Natanael. E ele chega para Natanael e fala assim, ó, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu, aquele de quem os profetas escreveram. Significa o quê? Quando ele fala isso com Natanael, pensa comigo, quem está acompanhando aí, diga amém. Quando eu chego com uma pessoa, eu falo assim, ó, está ali os irmãozinhos ali. Ô irmão, lembra aquele negócio que eu falei para você? Daquele negócio que a gente viu lá naquele lugar? Ele tem que saber do que eu estou falando, sim ou não? Ele tem que saber. Lembra, eu achei aquilo que a gente viu lá aquele dia.
Então olha aqui para mim, o Natanael conhecia ou não conhecia o que estava escrito? Conhecia, tinha que conhecer. E tinha que saber o que os profetas tinham falado, o que Moisés estava falando. Então Natanael conhecia a palavra, ele conhecia a palavra. E o Filipe chega para ele e fala assim: eu achei aquele de quem Moisés escreveu, que os profetas escreveram, Jesus de Nazaré. Aí eu explicava que, já falei disso aqui uma vez, que o Natanael, a resposta dele mostra uma pessoa que já não esperava mais, que já havia se decepcionado várias vezes, aquele que estava esperando uma palavra se cumprir, até hoje não tinha se cumprido, aquele que já não tem mais aquela esperança. E ele fala assim, 46, e disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aqui vem a resposta de Filipe, que é tremenda: vem e vê. Ô Natanael, você conhece, você sabe o que é que está escrito. Não vai adiantar eu ficar te convencendo com palavras bonitas. Lembra de Paulo? Quando eu fui falar, não fui falar palavras eloquentes, eu quis que vocês vissem. Então, Natanael, eu não vou ficar aqui convencendo você, irmão, eu digo a mesma coisa. Não adianta eu ficar falando. Você sabe qual é o negócio? É ser como o Filipe, é desafiar. Isso aqui é um desafio. Você quer ver? Vem e vê. Acabou. Ô meu irmão, olha para o pastor, não tem outro jeito de viver o Evangelho. Não tem outra maneira de conhecer Jesus. Não é com palavras que você vai conhecer. Você quer ver Jesus na sua vida? Vem que você vai ver. Mas o que é esse vem, pastor? Vou explicar para você. Adianta eu ficar falando aqui que oração tem resultado? Não adianta. Você quer ver se oração tem resultado? Vem para a oração que você vai ver. Você vai ver. Comece a orar. Enquanto eu ficar falando, mas você não aceitar o desafio e querer a demonstração desse poder, não vai resolver. Você vai ser nada mais do que um crente raso, superficial, reclamando como Natanael debaixo da sombra. Será que vai vir alguma coisa boa aí? Vai vir de onde, irmão? Quem tem que vir é você. Você está entendendo, sim ou não? Eu falar para você que o jejum tem resultado, eu posso falar. Mas quando é que você vai ver? Vem para o jejum que você vai ver. Começa a praticar isso. Talvez você nunca tenha praticado. Eu conheço cristão há muito tempo na igreja que não jejua, que nunca jejuou. Está entendendo, sim ou não? Começa a quebrar a sua carne através de jejum, que você vai ver. Eu falar aqui, como eu já cansei de falar, que obediência tem resultado, obediência funciona, não adianta eu ficar falando. Você quer ver? Venha para a obediência, começa a obedecer a Deus em tudo, que você vai ver. Fidelidade, misericórdia. Eu já falei da fidelidade, quantas vezes eu já falei para quantas pessoas? Mas na minha vida não acontece. Irmão, fidelidade, se você ler Malaquias 3,10, não tem como viver se não for provando. Não tem como. Malaquias 3,10, Deus diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mandamento na minha casa, e depois fazei o quê? O que é prova? Quando Deus fala assim, fazei prova, o que Deus está mandando você fazer? Testar, comprovar, experimentar. Então tem coisa que, se ficar em palavras, você nunca vai ver. Tem gente que fala, não sei o que, eu não vejo na minha vida. Irmão, tem coisa que você tem que experimentar, não tem jeito. A Bíblia toda, Deus desafia. Se Deus, irmão, tivesse medo de teste, de prova, Deus não mandava você desafiá-lo, prová-lo, testá-lo. Quando eu sei que um negócio é bom, irmão, eu posso falar: testa, prova aí, eu estou falando para você, pode fazer o teste. Quando eu tenho a confiança de que realmente é bom. Então o Evangelho é isso. Você quer realmente ver? Prova. Começa hoje a andar em santidade para você ver. A santidade realmente traz resultado, pastor? Prova. Deixa o pecado, tira da sua vida o que não presta, pega de hoje em diante, começa a fazer uma limpeza. Fala: Deus, o que não é do Senhor na minha vida? É isso, é isso, é isso. Começa a tirar, fala: eu vou viver da maneira que agrada a Deus. E prova, veja o resultado na sua vida. Falava do Salmo 34:8, a Bíblia diz: provai e vede. Não tem outro jeito, irmão. Provai e vede. Você quer ver? Prova. Prova, meu irmão.
Dá um passo de fé hoje, fala: Deus, então vou tirar da minha vida o que não presta, vou tirar da minha vida o que não agrada ao Senhor. Foi o mesmo vem, olha que bonito isso, olha lá, Gabriel colocou ali, ó, provai e vede que o Senhor, sabe o que significa isso? Não tem outro jeito de ver que o Senhor é bom. Não adianta eu, com muitas palavras persuasivas, sabedoria humana, tentar convencer você que o Senhor é bom. Só vai ver de verdade, só vai conhecer de verdade que o Senhor é bom quem provar, quem fizer o teste. Quem já fez o teste sabe. Sabe ou não sabe? Sabe. E eu falo que Deus é bom, irmão. E ninguém, aí é o que eu falo, a diferença de quem provou e de quem só ouviu. Ninguém tira isso de mim, porque eu provei. Ninguém, irmão. Ninguém pode me convencer do contrário. Eu testei. Eu sei não é porque os outros falaram, eu sei porque eu vi na minha vida. Diga glória a Deus. É isso que tem que acontecer. Você vai ser uma pessoa muito mais firme, você vai ser uma pessoa muito mais forte, se você hoje tomar uma decisão e falar: Deus, eu quero ver na minha vida. Eu quero provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Esse vem não mudou. Volta lá para João 1:46. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que tem jeito? Será que tem como? Será que ainda dá? A resposta de Filipe foi perfeita. É rápida e objetiva. Vem e vê. Acabou, meu irmão. É o mesmo vem que Jesus falou. Você vê que a Bíblia se completa, ela não se contradiz. Qual foi uma outra vez que nós vimos alguém dizendo vem? Foi Jesus. Quando ele está andando sobre as águas, lembra? Aí o Pedro vê, os discípulos começam a gritar achando que é um fantasma. Ai meu Deus, fantasma. Jesus fala: calma, sou eu, não tem mais. Aí Pedro fala assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus falou para ele? Vem. Você quer provar? Sai do barco. Sai do seu conforto aí, que no barco é confortável. Sai da sua segurança e vem. Toma uma decisão, passa pelas águas, entrega a sua vida a Jesus. Eu não posso não tem como, irmão, não tem palavras para descrever a salvação. Você tem que provar dela. Não tem palavras. Eu posso usar de toda a sabedoria humana para tentar pregar para você, mas a minha pregação hoje é essa: você quer ver? Venha. Você quer ver? Prova. Você quer ver? Experimenta. Não tem outro jeito. Toma a decisão. Você quer ver? Faz o teste. O que é que você quer ver na sua vida? O que é que você quer ver que você não viu ainda? E você vai ver que esse versículo, que fala de coisas que você não viu, ele é continuação do que eu estou falando aqui, a respeito de experimentar, de demonstrar o poder de Deus. Não tem outro jeito. E aí, só para resumir aqui, rapidinho, o que a gente falou na sexta-feira aqui, 47. E Jesus viu Natanael vir ter com ele. E ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há o quê? Dolo. Tem Bíblia que fala falsidade. Tem alguma Bíblia que fala falsidade? Tem alguma? Coloca para mim ali a Bíblia, acho que é a Bíblia atualizada, RA. Eu acho que é essa. Por quê, irmão? Deixa eu te mostrar isso aqui. Quando Natanael vem, antes de Natanael chegar até Jesus, não, a RA também fala dolo. Eu acho que deve ser a King James, se eu não me engano. Está ali. Bíblia King James. Eis um verdadeiro israelita em quem não há o quê? Você sabe por quê? Vou falar isso aqui para você. Tem gente que diz que quer ver Deus, mas ela vem na igreja, meu irmão, não é de todo o coração. Vem à igreja com falsidade, vem até Jesus com falsidade. Vou falar uma coisa para você. Quando Jesus olhou para Natanael, Jesus falou assim: está aí. Ele é verdadeiro, nele não tem o quê? Sabe por que isso? Porque Natanael foi buscar Jesus assim, eu quero ver se é verdade. Eu quero mesmo, eu estou sendo sincero, eu não acredito. E eu falo aqui que é mais fácil se converter uma pessoa assim, esses são os melhores para se converter. Os que vêm de coração mesmo. Sabe por quê? Tem gente que você vai pregar para ela, como às vezes eu vejo por aí,
Você fala para ela: olha, meu irmão, porque é assim, porque Deus é isso. Ela só balança a cabeça. Uhum. Amém. Ah, não, eu concordo. Ah, é verdade. Parece pescocinho de calango. Sim. Só que na hora de fazer, não faz nada. É o pior para se converter esse tipo. Que ele concorda com tudo que você fala, mas não faz nada. É o pior. Aham. Ah, não. Não, Deus é bom. O bom, sabe qual é? Aquele que fala assim: eu não acredito nisso não. Não, eu não acredito nisso. É verdade? Aquele que fala: então se for eu quero ver. Ele vem de todo. Esses aí é os que se convertem. Mas como se converte mesmo. É aquele que não concorda, é aquele que não aceita. Não, eu não aceito, eu não concordo. E quando Jesus fala para ele: então prova. Ele fala: então eu vou provar. E quando ele prova, ele vê. Irmão, esse aí é o que se converte. Esse é o que vai ver coisa grande. É o que aceita o desafio. E você ficar aqui na igreja com o pescocinho de calango, não vai resolver nada, irmão. Você gostou do pescocinho de calango, né? O calango que fica assim no muro, né? Ele fica assim. Aí sai daqui, vai voltar a fumar, vai voltar a beber, vai voltar a prostituir, vai voltar a fazer tudo que faz. Não adianta nada. Irmão, você tem que sair daqui, você tem que ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Essa falsidade: ai, Jesus, eu te adoro. Não, Jesus sabia que Natanael estava ali para provar. Diga glória a Deus. Ele sabia. Você é verdadeiro. Você não vinha aqui para, igual os fariseus: mestre, oh Senhor. Não, ele queria ver se Jesus realmente era o que estava sendo falado. E esses são os que vão ver. É os que pegam e dizem: não, vou ser fiel, vou começar a andar na obediência então. Se isso é verdadeiro, eu quero ver. Fala assim comigo: Deus só vai mostrar para quem quer ver de verdade, não é para quem é falso. Que aqui na igreja adora Deus, que na igreja louvado seja Deus, mas sai daqui e continua fazendo a mesma coisa. Deus quer ver essa sinceridade em nós, irmão. Diga glória a Deus. Deus, eu quero ver o teu poder na minha vida. Quero ver realmente o Senhor se manifestar. Deus falou para ele: você é um verdadeiro israelita. Olha o 48. E Natanael, disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ou seja, Jesus já tinha visto ele lá. Eu falei aqui sexta-feira, só que Jesus não foi até ele. Jesus sabia o que ele estava passando. De vez em quando eu vejo uns assim: Deus, pastor, Deus não está vendo o que eu estou passando. Eu falo: tá. Deus não está vendo a minha luta? Tá. Deus não vê meu sofrimento? Vê. Mas ele não faz nada? Ele já fez. Agora quem tem que sair de debaixo da sombra dessa figueira aí é você, irmão, e vim. Há mais de 2000 anos atrás ele já deixou toda a glória dele, deixou todo o poder dele e veio como servo. Ele já veio. Agora quem tem que vir é você. Amém, Jesus? Ah, se Deus existe, que tem tanta gente sofrendo? É simples, porque não vem. Vem. Até brinquei aqui uma vez, eu escutei alguém falar isso. A pessoa falou assim: quando alguém diz se tem tanto sofrimento, se Deus existe, melhor dizendo, por que tem tanto sofrimento? Aí ele falou assim: se existe barbeiro, por que tem tanta gente de barba? É a mesma coisa. Quem quer fazer a barba é só ir lá no barbeiro que ele vai fazer. Sim ou não? Sim. Então vem que você vai ver. E olha o que Jesus vai falar para ele, 50. E Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi debaixo da figueira? Crês? Você acha que isso é tudo? Ô Natanael, coisas maiores do que estas? Agora corre lá para 1 Coríntios 9 de novo. 1 Coríntios 2. Corre lá. E eu vou te mostrar isso aqui. Lá no capítulo 5 ele fala: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas em poder de quem? De Deus. Vamos pular aqui, que não vai dar tempo da gente ler tudo. Versículo 9. Mas como está escrito, presta atenção, o que é demonstração. O que o apóstolo Paulo fala antes? Não de palavras persuasivas, sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e do poder. O que é essa demonstração? O que é para ser visto? 9. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que...
nome. Diga a glória a Deus. Foi o que Deus falou, foi o que Jesus falou para Natanael. Porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Você vai ver coisa muito maior. Se você continuar sendo sincero, se você quiser ver. Olha, presta atenção. Se você quiser demonstração do poder de Deus, é isso. Você vê que um versículo é a continuação do outro. Você quer demonstração do poder de Deus? Você vai ver coisa que seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu e que nunca você imaginou. Sabe o que eu estava falando no início? Coisas que você não é familiar a você, é isso que você vai ver. É isso que nós temos que buscar. Quem entendeu, diga amém. Você quer, sim ou não? Fique de pé em nome de Jesus.